Amém? Quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele me propõe e está ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer a minha pastora por ter me confiado mais uma vez, está ministrando aqui a palavra do Todo-Poderoso. Agradeço a cada um de vós que veio ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, se demora, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 14. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 14. Todos acharam? Eu vou estar lendo. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Se assente glorificando ao santo nome do Senhor. Irmãos, para que você compreenda essa passagem, que eu creio que muitos já conhecem, querendo ou não, um pouco dessa passagem sobre os 10 leprosos. Todos conhecem um pouco dessa história, um pouco dessa narrativa. Irmãos, obviamente que devemos entender aqui por um passo, a qual aqueles leprosos não foram curados ao ver Jesus naquela hora. Será que você percebeu esse ponto aqui? Eles não foram logo curados simplesmente ao encontrar Jesus, mas Jesus falou: ide e mostrai ao sacerdote. E acontecendo que, indo eles, foram curados. Será que você entendeu aqui? Jesus falou: ide e mostrai ao sacerdote. E indo eles, foram curados. Significa, irmãos, que eles não foram curados logamente que eles encontraram a Jesus. Mas Jesus falou: ide e mostrai ao sacerdote. E indo eles, foram curados. Irmãos, vamos pensar onde fica sacerdote, em santuário ou templo, a qual está falando com Deus. Então, simplesmente, o que é que Jesus estava dizendo? Ide, vamos conjecturar, vamos falar: ide e vai ao templo. E indo eles, foram curados. Será que você me compreendeu aqui? Ou seja, eu vou falar novamente para que você me entenda. Irmãos, lugar de sacerdote é templo, santuário, que habita o Deus Altíssimo. E o que é que Jesus vai falar e vai mandar eles fazer? Ide e mostrai ao sacerdote. E a Bíblia vai dizer: e indo eles, foram curados. Para onde é que eles estavam indo para ser curado, irmão? Para dentro do templo. Ou seja, você não é curado lá fora, você não é revestido lá fora, você não é consumado pela glória de Deus lá fora. Será que você me entende? Jesus falou assim para eles: ide, e eles indo, foram curados. O que significa isso? Simplesmente, você para ser curado não é na porta do vizinho, você para ser curado não é na porta de ciclano e nem de fulano. Mas o que é que Jesus falou? Ide. E quando eles foram curados. E para onde, irmãos? Aqueles homens estavam indo para a casa do Deus Todo-Poderoso. O que significa isso? Você não é curado buscando cartomante, macumbeiro nem macumbeira. Você não é curado buscando seu irmão ou sua irmã. Você é curado lá na face, buscando a casa do Todo-Poderoso. Aonde é que eu sou curado? É quando eu habito no Santo do Santo. Ali eu sou curado, ali eu sou revestido, ali eu sou cheio da presença. Será que a igreja aqui está me entendendo? Eita, lá esses que estão aqui, que venham para a casa do Senhor. Vocês são revestidos,
irmãos, pelo simples fato, olha só, pelo simples fato em que eles foram, não significa, olha só, Jesus mandou que eles fossem e eles encontraram o sacerdote, que quem sabe o sacerdote estava dentro do templo. A maior preciosidade, eles pensaram que era cura, mas um voltou para receber a salvação. Será que você me entendeu? A melhor preciosidade que eles acharam foi ir para o templo, encontrar o sacerdote e ser curado. Mas Jesus simplesmente sabia quem ia voltar. Jesus sabia quem não ia voltar para agradecer. Jesus sabia quem ia ser ingrato. Irmãos, essa passagem fala sobre ingratidão. Essa passagem fala sobre o que Jesus faz. E não foi por pessoas desconhecidas. Foi pelo próprio povo. Por que pelo próprio povo, irmãos? Porque vai dizer que somente um era samaritano. Porque se a Bíblia fosse relatar que não era povo de Deus, falava que um era samaritano, outro era de outro lugar, outro era de outro continente, estado, poderia falar, mas não. A Bíblia vai mencionar somente um que era samaritano. E como os irmãos sabem, os samaritanos, eles eram praticamente rivais dos judeus, não queriam saber. Ou seja, irmãos, quem Jesus curou e deu a salvação era praticamente um ímpio que veio agradecer. Mas e o povo dele? Mas e a casa dele? Mas aqueles que veio? E os judeus? Por que não voltaram? Tem muitas pessoas dizendo: Senhor, porque muitos ímpios é abençoado e eu não sou. Tem muitas pessoas na casa do Senhor dizendo: Senhor, porque eu não sou abençoado e meu irmão que não é, vamos dizer, meu irmão, minha família que não é crente é abençoado. Tem muita gente na casa do Senhor falando: Senhor, porque a minha mãe, porque meu pai, etc. Porque fulano, beltrano é curado. Você entendeu aqui o significado? A preciosidade não é a cura, a preciosidade é a salvação. Ou seja, você está olhando e dizendo: o fulano é abençoado, ciclano é abençoado, meu irmão de sangue, minha mãe, meu pai é abençoado. Só que ele não tem a preciosidade que você tem. Só que ele não tem o dom divino, o dom da salvação ele não tem. Mas ele ganha muito, mas ela ganha muito, mas ainda não tem a salvação. Mas você é que a todo tempo pode estar do teu salário, recebendo pouco, mas o que é que vai acontecer? Quando a trombeta tocar, é sobre os ares, aquele que não era abençoado aqui na terra, vai chegar no céu, vai chegar no céu, com remindos inesplêndidos, dizendo: é santo, é santo, é santo, é o Senhor dos exércitos. Será que tem crente aqui para entender essa palavra? Enquanto você está aqui, até dizendo, irmãos, entenda isso, é um sinal aqui de gratidão e um sinal de ingratidão. O que é que o povo, irmãos, a qual Deus tinha mandado Moisés ir, é para que libertasse eles, fizeram, irmãos. Eles foram ingratos não somente com Moisés, mas não somente com Deus. Ou seja, ser ingrato, irmãos, com o irmão já é uma falsidade. Imagina com Deus, irmãos. Ou seja, você está me entendendo aqui? Porque foi um lado. Irmãos, me perdoe se eu não estiver me movimentando tanto com esse braço, tá bom? Me perdoe se eu estiver um pouco paradão aqui, mas tudo bem. Olha só, o povo de Deus, que era para ser considerado o povo de Deus, eles foram ingratos com uma coisa, com um objetivo. Era para eles não somente receber a libertação e a salvação, entrar sobre uma terra que não haveria dor
tinha simplesmente prometido a eles, mas em vez disso todos praticamente morrem. Josué e Caleb são felizardos disso, irmãos. Por quê? Porque em meio a tantas pessoas, em meio a bilhões de pessoas, vamos se dizer que os velhos que ficaram, Josué e Caleb. Será que você me compreendeu? Que não foi a quantidade aqui que voltou para agradecer? Será que você me compreendeu aqui? Que nem todas as pessoas vão ser grato pelaquilo que você vai fazer? Será que você me compreendeu? Que nem todas as pessoas vão olhar para você e vai dizer, muito bem, obrigado. Nem todas as pessoas vão falar isso, irmão. Nem todas as pessoas vão ter o reconhecimento que você fez. Nem todas as pessoas vão olhar para você e vai dizer, obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, porque você fez isso e isso por mim. Não, irmãos. Você entende aqui? Olha só, aquele que voltou para agradecer, ele, irmãos, olha só, estava por uma situação igual os 9, mas não tinha o mesmo caráter dos 9. Será que você pegou isso aqui? Não é porque, irmãos, você está em uma circunstância a mesma que outra pessoa, que você deve ter o mesmo caráter dessa pessoa. Aquele samaritano estava leproso como os 9, mas o caráter dele não estava leproso, o caráter dele não estava morto, o caráter dele não estava esvaído, não. O caráter daquele que voltou para agradecer estava vivo, irmãos. Os Salmos, olha só, nos Salmos 50, versículo 23, vai dizer assim, irmãos: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então o que viemos entender aqui? Aquele que ordenar os seus caminhos, porque quem sabe, irmãos, olha só, alguém está dizendo para você que você é cafona, pelaquilo que você veste, pelas condutas que você fala, ou o jeito que você age. Quem sabe alguém está dizendo para você, para que nesse sol quente você está usando calça, ou camisa com manga? Para que você está andando de sapato? É nesse sol quente. Só que a conduta, a sua e a minha conduta é diferente. É daquele que está falando, você é louco, você é louca, seja louco, seja louca, pelo amor de Jesus Cristo. Quem sabe alguém está dizendo, esse crente é louco, porque está usando camisa com manga, aqui está usando, vamos dizer, me perdoe aqui, quem sabe alguém está dizendo, esse crente é doido, está usando a calça, uma saia até lá embaixo nesse calor, em vez de usar um shortinho, em vez de usar uma camiseta, em vez de estar usando isso não, está todo parecendo um velho, uma velha. Seja velho, seja velha, no evangelho, porque lá você vai ser como criança, porque lá você, será que você entendeu a referência? Alguém está dizendo que você aqui na terra é velho, só que para entrar no céu tem que ser como criança. Irmãos, eu vou dizer isso aqui, alguém está falando de você, ou até está dizendo que você foi ingrato, mas ninguém conhece a sua conduta. Ninguém conhece a conduta, a minha e a tua conduta, irmãos. Tem muitas pessoas que vão abrir a boca para falar de mim e para falar de você, irmãos. Mas entende uma coisa, nem todo mundo, como eu falei, vai ser grato pelaquilo que você está produzindo. Escuta isso aqui, nem todo mundo vai estar feliz pelaquilo que você está se tornando.
está se tornando. Por quê? Você acha mesmo? Olha só, os 9 não teve mais quem falasse deles. Mas você acha, irmãos, que a notícia não se espalhou, quem sabe, que aquele que voltou para agradecer, ele foi próspero? Aleluia. Por quê? Porque em meu irmão, a esta igreja, muitos estão sendo batizados, muitos estão sendo curados. Só que acontece algo diferente com alguns. Será que você vai pegar isso aqui? Só que acontece algo diferente com alguns. Olha só. Mas o que acontece de diferente? Ele ora, não bota o joelho no chão para agradecer o que aconteceu. Se foi um livramento, tem muita gente que, irmão, fica dizendo: eu não vi nenhuma bala achada me atingindo, eu não ouvi som de tiroteio, eu não ouvi carro vindo em direção alta, eu não vi moto. Mas será que você agradeceu pelo teu respirar? Será que você agradeceu pelo livramento que Deus te deu de você estar vivo ou viva? Entende isso aqui? Se você, irmãos, ordenar, se eu e você ordenar o nosso caminho, simplesmente Jesus vai nos mostrar a salvação que vem de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. Se eu e você, irmãos, ordenar o nosso caminho, olha só, se eu e você ordenar o nosso caminho, Jesus, irmãos, vai nos orientar pela salvação de Deus. Isso é pouco? Então, o que é, irmãos, que acontece aqui? Simplesmente, como eu falei para todos, Josué e Caleb, irmãos, simplesmente, Caleb, por sua gratidão e por servir a Deus, não vai ser somente representado por estar com Josué, não. Também tem Hebron, para que Caleb venha receber. Ou seja, irmãos, não é uma coisinha que você tem para receber sendo grato a Deus. Irmão, você está me dizendo que se eu for grato a Deus, Ele vai me dar todas as coisas? Não. Porque nem tudo que nós temos a pedir a Deus, não temos consciência ou responsabilidade para receber. Ou seja, Caleb recebe Hebron, ou seja, ele está sendo grato a Deus. Josué começa a liderar o povo, mas acontece uma coisa: nem sempre aquele que vai ser liderado vai ser grato pela liderança. Nem sempre, irmãos, escuta isso, nem sempre, irmãos, vai habitar a gratidão no ser humano. Nem sempre vai habitar a gratidão na vida da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas carregam ódio, carregam amargura, e a gratidão fica de longe. Ou seja, irmãos, tem pessoas que simplesmente elas são gratas, são muito gratas, a ponto de você for fazer alguma coisa, ela querer te retribuir. Me perdoe. Mas agora tem outras coisas, tem outras pessoas que são tão ingratas que o que você fez já não vale para ela. Irmão, espera aí. Os 9 simplesmente recebem a cura e depois. Os 9 recebem a cura e depois. A pessoa é ingrata e depois a mesma pessoa que é ingrata, ela volta simplesmente para te pedir ajuda. A mesma pessoa que muitas vezes é ingrata com você, corre para te pedir por ajuda. Simplesmente, olha só, irmãos, o povo que era de Deus,
ele tinha o Todo-Poderoso para eles clamar e Deus ouvir e aquela lepra se curar. Mas o que é que acontece? Ele não faz isso. E quem sabe aquele samaritano estava pedindo por socorro, mas não tinha ninguém para que pudesse socorrer ele. Agora veja se não é um tapa na cara. Veja, Jesus chega e manda eles ir. Quando eles vão até o sacerdote, eles são curados. Mas acontece que aqueles 9, quem sabe murmurava, quem sabe dizia que Deus não prestava, quem sabe dizia que Deus era injusto, que Deus não era para colocar lepra. Tem situação que tem muitas pessoas colocando a culpa em Deus. Tem situação que tem muitas pessoas que estão colocando os problemas em Deus. Mas irmão, não é para colocar nossos problemas na mão de Deus. Colocar os nossos problemas na mão de Deus é uma coisa, dizer que Deus é culpado pelos nossos problemas é outra coisa. Irmãos, os 9, como eu venho a imaginar que era judeu, eles, quem sabe, murmuravam e diziam que Deus não prestava, mas o mesmo que eles falaram que não prestava foi o que falou: vai até o sacerdote, e eles foram curados. O mesmo, irmãos, que ele estava dizendo que não prestava, que não era isso, que não era aquilo, que não era justo com eles, foi o mesmo que disse: vai e se mostra ao sacerdote. Foi o mesmo que eles murmuraram, que dizia que não valia nada, que chegou e curou, que chegou e libertou, que chegou e tratou. Será que você tem essa consciência? O mesmo que está dizendo que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, que você não vale nada, é o mesmo que depois você vai ter que ajudar. E quer saber de uma coisa? Ela vai ser grata. Irmão, está profetizando algo ruim? Não, irmãos. É algo que vai em diante, desde a nossa família até outras coisas. Eu lembro, irmãos, rapidamente, quando meus irmãos ou a minha mãe queria algo de mim, me chamava de Teu. Teu, sabendo que meu nome não é esse. Teu. Faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso aquilo. É só uma comparação, irmão, para você entender. E quando eu fazia, ou até mesmo ajudava, era como se eu não tivesse feito, porque esquecia. É aquele ditado: quem bate esquece, quem apanha não. Ou seja, é um ditado, irmãos, que vai para a nossa vida, não para a Bíblia, mas para a nossa vida. Porque tem coisas ou situação que vai ser necessária você passar. Por quê? Porque quem sabe aqueles 9, depois que eles foram curados, ele até saiu falando: era para ele me curar mesmo. Oh, mas eu não sirvo a ele, tinha que me curar mesmo. Oh, mas eu glorifico, eu não exalto, eu não louvo a ele. É claro que ele tinha que me curar. Tem pessoas que ainda se acham no dever de dizer: Deus tem que fazer mesmo. Ou seja, há uma comparação aqui em que aquele samaritano foi mais crente do que os crentes. Ou seja, porque ele não simplesmente recebeu a cura e foi embora, não. Ele falou: se aquele que veio e falou, olha só, porque Jesus simplesmente não foram até eles, porque ele estava leproso, mas Jesus era todo poderoso, sim, mas acontece que eles sabiam que tinha que se manter afastado de todos. Ou seja, simplesmente quando Jesus vai chegar e eles vão clamar, vamos se dizer, pela cura, dizendo que queria mudança. Tem pessoas que dizem que quer mudança da boca para
fora, irmãos. E quando recebe, como eu falei, quando recebe, não volta, não agradece. Muitas vezes, veja se não é assim, muitas vezes em nossa vida, vamos fazer tudo, vamos ajudar em tudo, mas nem sempre a nossa ajuda vai ser a maior, ou vai ser suficiente. Estou certo ou estou errado? Ok, dizer que eu estou errado, pega para você quando é a sua vida e vai simplesmente entender que o que eu estou falando é verdade. Sabe por quê? Porque quem falar com orgulho, dizer que ninguém foi ingrato na sua vida, é mentira, irmãos. É mentira. Porque até mesmo a criança como aquela ali, se nós fazer tudo por ela, e ela falar um dia, você não fez nada por mim, ela foi ingrata com você. Verdade. Ou seja, até mesmo a criança, saiba disso, até mesmo a criança, que já tem uma certa consciência, se ela for falar, você não fez e não faz nada por mim, ou a mãe e o pai, ou os avós, não vai sentir aquilo não? Ou seja, com Jesus é a mesma coisa, irmãos. Jesus faz muito por nós e nós não volta para agradecer. Mas, irmãos, que nesta noite eu não falo para você ter um caráter de um samaritano, mas eu falo para você ter um caráter de cristão, um pequeno Cristo. Seja como aquele que voltou para agradecer, ou seja, seja aquele que foi humilde. Porque tem muitas pessoas que não é humilde não. Tem muitas pessoas que dizem que se você precisar da minha ajuda, eu estou para o que der e vier. Eu estou aqui para fazer tudo por você. Mas simplesmente quando você necessita, não pode. Estou ocupado ou não quero. O que Jesus, irmãos, muitas vezes estava pedindo para esses 10 foi para que eles adorassem. Mas o que é que eles fazem? Adora no momento que está passando dificuldade, depois sai com a ingratidão. Precisa quando está com dificuldade, mas depois necessita de algo, necessita daquilo, necessita disso, necessita de muitas coisas, mas quando recebe, não volta para agradecer. Não somente na sua vida, irmãos, mas na minha vida também. Quantas vezes Jesus operou em algo que nós não pensava que ia acontecer, ou que ia ser impossível, e nós esquecemos de agradecer, irmãos, por um desleixo nosso. Quantas obras Deus já fez em nossa vida, e por um deslize ou um esquecimento nosso, nós esqueceu de agradecer, nós esqueceu de se humilhar e falar obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor operou nessa obra, operou nessa circunstância. Irmãos, quando na nossa família estava à beira de morrer, e muitas vezes nós agradecemos uma vez. Aleluia, verdade. Quantas vezes? Entende isso aqui? Que essa menção aqui dos 10 leprosos é uma menção de hoje em dia, irmãos. É uma palavra que não se baseia somente naquele tempo, mas nesses tempos atuais também há. Entre 100, somente 1 ou 2 vai voltar para agradecer. Em uma circunstância de 1000, só 10 voltam para agradecer. Você está entendendo porque tem muitas pessoas, olha só, que só procura ou só adora a Deus no momento de dificuldade? É por isso, irmãos, que muitas vezes não recebemos. Não é porque Deus não quer nos abençoar, mas é porque nos momentos em que era para nós adorar, nós simplesmente recebemos a bênção e não adora, e não pratica, e não faz. Porque quem sabe, aquele que voltou para agradecer, como eu falei,
na quinta-feira, que Naamã teve que quebrar o orgulho. Irmão, um samaritano e um judeu que não se batiam, todos, olha só, um samaritano e judeu não se batia. Aquele que voltou para agradecer que era samaritano, quebrou o orgulho ou não quebrou? Voltou de cabeça baixa ou não voltou? Por quê? Porque em meio a tanta gente, ele falou: tem um diferente, Jesus Cristo de Nazaré, que veio e me curou e me deu o dom da vida eterna. Irmãos, será que aquele homem não ficou imaginando como pode eu, assim como aquela mulher de Samaria, samaritana? Que todos conhecem a história, já está cansado de ouvir. Mas, olha só, será que aquele homem pensou: mas ele é judeu, como é que ele me cura e eu não volto para simplesmente agradecer? Nessa situação aqui, irmãos, que ele volta para agradecer, é a situação que ele ganha o maior bem de toda a vida dele, a salvação de Deus. Quem sabe você chegou aqui querer ouvir outra palavra, irmãos, mas é essa: seja humilde, não despreze quem um dia te ajudou, porque o mundo não gira, ele capota. Irmãos, não despreza quem um dia te disse que você precisaria dele ou dela, porque vai ter circunstância que nós vai precisar, mas também nós vai ajudar, mas o necessário. Mas fulano não foi grato por mim. Irmãos, siga a sua cruz, irmãos. A sua parte você já fez. Ou seja, não espere merecimento ou agradecimento de alguém que não vale nada. É a mesma coisa os 10. Jesus sabia quem valia e quem não valia. Amém, irmãos? Amém. Que nesta noite nós venhamos ter a consciência de ser grato a Deus, porque essa é uma palavra de gratidão, e também sobre aqueles que foram ingratos. Amém? Ou seja, que na nossa vida nós não venhamos ter essa certa ingratidão. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.